Não sei se vocês receberam no e-mail, não sei se eu recebi no e-mail ou não, mas hoje o assunto que eu vou estar falando com vocês aqui é de como colocar a máquina em shopping, como que eu fiz, tá? Quem sabe o que eu vou estar falando aqui pode ser que sirva para vocês também, como que eu fiz. Vou estar contando para vocês o que que eu notei que foi bom, o que que eu notei que foi ruim com esse negócio de colocar a máquina em shopping. Tô até escrevendo aqui para mim não fugir muito do assunto, tá bom? O que foi bom, o que foi ruim, tá? Já meio que respondendo, eu atualmente eu tenho máquina em shopping, tá bom? Eu tenho em um shopping só máquina, não tenho mais do que um. Já tive em outros também. Daí por algumas coisas que foram acontecendo, eu acabei ficando só em um shopping hoje. Mas eu vou contar a minha experiência para vocês do primeiro shopping que eu tive máquina e como foi que eu coloquei, por que que eu não tenho mais máquina lá. Então, eu quero fazer uma cronologia. Só tenho 3 maquininhas, 2 em 2 mercados e uma em padaria. Legal, Anis, legal, sabia? Eu acho legal quem começa assim, porque dá para evitar bastante coisa errada para quem já tem, às vezes, uma operação maior, né? É que nem um barco menorzinho assim, a gente sabe que ele é mais ágil para virar. Depois que você ficar meio grande, depois dá um trabalhão para você tentar ajustar alguma coisa que às vezes a gente poderia ter ajustado lá, e se alguém tivesse falado para mim, tantas coisas atrapalhadas que eu fiz, sabia? Eu poderia ter evitado algumas atrapalhadas que eu fiz. Mas enfim, a minha primeira máquina em shopping foi num shopping de uma cidade do interior do Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Eu coloquei: seu hack no shopping tem trocadoras de fichas? Não tem, Cleito. Respondendo o Cleito está fazendo a pergunta lá no YouTube. Não tem, Cleito. Eu já vou contar para vocês como que é a minha máquina lá no shopping, vocês já vão entender. Mas a minha primeira máquina eu coloquei num shopping de uma cidade do interior, uma cidade de aproximadamente, acredito eu que deve ter uns 400 mil habitantes. A cidade chama Ponta Grossa, não sei se eventualmente alguém de vocês já ouviu falar o nome dessa cidade, mas ela chama Ponta Grossa. E eu coloquei a máquina num pet shop, olha que interessante, eu coloquei num pet shop a primeira vez essa máquina lá. E quero contar então como foi a abordagem, um pouquinho o que aconteceu. Esse pet shop, eu recordo que quando eu cheguei lá, por que eu fui num pet shop? Eu fui num pet shop na época motivado pelo produto que eu tinha. Em Curitiba tinha uma empresa que chamava Vendimax. Essa Vendimax não existe mais, tá? Faz uns 4 ou 5 anos que ela não comercializa mais bulk vending machine, não mexe mais com essa... Não trabalha mais lá assim com esse tipo de coisa, de máquinas e produtos, insumos aí. Mas quando eles tinham, há uns 5 anos atrás, quando eles existiam, eles tinham uns cachorrinhos pequenininhos assim, ó, que ia na cápsula de 1 polegada. E aquele cachorrinho se identificava muito com o pet shop. E eu notava assim que quando você chegava para oferecer a máquina do pet shop, se fosse só pela bolinha, poderia ser, se fosse só pela bolinha, eu notava que diminuía as chances de eu conseguir colocar a máquina. Eu notava que diminuía minhas chances quando eu oferecia a máquina em pet shop, quando eu mostrava apenas bolinha. E aumentava a minha possibilidade de eu colocar a máquina no pet shop quando eu mostrava esses miniaturas de cachorrinho, porque tem tudo a ver com o pet shop. E eu notava que eu tinha até uma facilidade de colocar a máquina nesses pet shop quando eu levava esses cachorrinhos na cápsula de 1 polegada. Eles eram de um acabamento que era muito bonito, sabia? Era muito bonitinho mesmo esse cachorrinho. Eu não tenho nenhum para mostrar para vocês agora, mas era assim, de uma qualidade. O fabricante desses cachorrinhos não era nacional. O fabricante era uma empresa era fabricado na China, mas quem estava por trás mesmo, que era o proprietário de tudo isso daí, era a AEA Global, uma empresa americana. Então eles tinham uma qualidade assim fenomenal, uma qualidade muito bonita dos cachorrinhos. Eu vou postar no Instagram, tá bom? As imagens desses cachorrinhos. Vocês vão ver que bonitos que eles eram mesmo. Então, você tinha facilidade em chegar, em estar abordando o cliente quando você chegava com esses cachorrinhos. O cliente de pet shop. E em contrapartida, quando eu chegava com bolinha, eu notava assim que era um pouquinho de dificuldade que eu tinha ali quando eu chegava com bolinha para poder
tá oferecendo. Porque a bolinha, às vezes o cara não conseguia identificar aquele business, aquela oferta minha, com o ramo dele de negócio. Então o pet shop foi uma boa entrada. Vocês já vão entender por que o pet shop tem a ver com o tema da live de hoje, que é o pet shop, que é o shopping center. Eu consegui colocar. Eu coloquei em um pet shop, comecei colocando. A primeira maquininha que eu coloquei em pet shop foi num estacionamento. Num pet shop, ficava no estacionamento de um mercado, desses hipermercado grande aí, de rede aí, lá em Curitiba. Eu lembro que eu cheguei nesse pet shop e ofereci isso daí, foi muito fácil colocar. Tanto que até hoje em Curitiba a gente tem máquina em pet shop. Depois eu vou te contar a evolução que aconteceu dentro do pet shop depois, que foi bem interessante, sobre a minha perspectiva. E eu coloquei então a primeira vez num pet shop numa cidade interior que é Ponta Grossa. Nossa, aí vai ser a minha primeira entrada no shopping. Fui no pet shopping que ficava no shopping na cidade de Ponta Grossa. E lá eu fui fazer a mesma dinâmica que eu já tinha colocado em outro pet shop, que era oferecer os brinquedinhos, que eram os cachorrinhos, para esse pet shop. Quando eu ofereci, foi até relativamente fácil, a pessoa topou e concordou na hora em estar ficando com a máquina de vending machine. Daí o processo foi o mesmo. Lembrando que eu sempre falo, quando você for oferecer a máquina de machine, a palavra-chave é falar assim que não vai ter custo nenhum e que vai conseguir moedinha, tá? Então são umas palavras-chave aí que vocês não podem deixar de falar. Tem que estar falando sempre isso daí, ó, você não vai ter custo nenhum e ainda vai conseguir moeda. Moeda é algo hoje precioso para quem quer ter moeda. E sei que eu consegui colocar a máquina nesse pet shop. Só que agora eu já dei uma informação que vale o ouro para vocês. Eu estou falando que eu ofereci a máquina no shopping, mas não foi diretamente na administração do shopping. Eu ofereci a máquina para uma loja que estava dentro do shopping, que são coisas bem diferentes você chegar e bater na porta da administração do shopping do que você chegar e bater na porta de um comércio, de uma loja que está dentro do shopping. São coisas bem distantes uma da outra. Eu vou contar para vocês também nessa live de hoje aqui a minha experiência do dia que eu fui bater na porta da administração do shopping, o que eu notei e o que eu verifiquei. Mas prosseguindo, então minha primeira máquina foi num pet shopping de um shopping de Ponta Grossa. Depois, a minha segunda abordagem, eu notei que o shopping tinha um fluxo interessante de pessoas. Óbvio que shopping tem um fluxo interessante de pessoas, isso chega a ser até óbvio. Daí eu peguei e comecei a prospectar novos pontos dentro de shopping. Eu resolvi pegar e ir em um shopping na nossa capital, que é de Curitiba. E comecei a observar lá dentro dos shoppings que tinha, a maior parte deles tinha pet shopping lá. E foi o que eu fiz. Comecei a oferecer as máquinas dentro dos pet shopping de shopping center. Essa foi o meu ponto inicial para mim conseguir colocar máquina. E lá em Curitiba eu vou ter também a mesma possibilidade, o mesmo sucesso, dizendo assim, de conseguir colocar uma máquina dentro do shopping, que é através do pet shopping. E em Curitiba eu consegui fazer isso. Só que eu notei duas coisas que vai acontecer comigo. Tanto no shopping de Ponta Grossa como no shopping em Curitiba eu consegui colocar a máquina, os dois pet shopping vão vir fechar. Olha só para vocês verem. Eles, não sei te dizer se faliu, o que foi, mas eles vão vir fechar. Fecharam. E daí a gente fechar, eu tive que recolher minhas máquinas. Fui convidado, né? Ligaram para mim, Alexandre, vem recolher tua máquina que eu vou estar fechando aqui. E eu fui lá recolher a máquina. Gente, olha o que eu vou falar para vocês. Presta bem atenção agora, assim. Hoje eu tenho uma postura diferente, mas outrora, talvez quem está começando agora vai ter que ter essa postura que eu vou falar para vocês. Eu não aceitava levar a máquina embora. Você sabia? Eu não aceitava. Quando o cara ligava para mim, acontecia, pô, e quem está operador vai acontecer isso. Por algum motivo ou outro, algum momento ou outro, você vai ser convidado a retirar a sua máquina. Toda vez que eu fui para retirar a máquina, eu vou contar da história do shopping Curitiba. Quando o cara ligou para mim e falou assim, Alexandre, era uma senhora que era dona desse pet shop. Os dois, por coincidência, tanto de Ponta Grossa como de Curitiba, era uma senhora. Senhoras diferentes, tá? Eles ligaram para mim que eu ia retirar a máquina. Só que toda vez que eu ia para retirar a máquina, eu já pegava, antes de chegar na loja que estava a minha máquina, eu já estava prospectando um novo ponto para colocar a máquina. Toda vez então que eu chego para retirar a máquina, hoje eu tenho uma postura um pouquinho diferente, mas quando eu chegava lá para retirar a máquina, eu já prospectava um novo ponto. Então o dia que alguém convidar vocês para retirar a máquina, já vai olhando no meio do caminho onde você vai deixar essa máquina, porque eu notei, eu não sei o que tem, mas no dia que você vai ali, no dia que você vai para retirar essa máquina, não se dê por vencido. Naquele momento ali você já pega e já vai olhando pontos do lado, algum local para estar colocando a máquina. E o que você pode fazer também?
pergunta para o dono do ponto. Na hora que se ele for para entregar a máquina, você vai chegar, tudo bem, vim ver o negócio da máquina, então eu vou ter que retirar a máquina mesmo. Olha a minha conversa, que eu não lembro se foi assim, mas certamente é algo muito próximo. Você falou assim, então eu vou ter que tirar a máquina mesmo, vai fechar aqui. Pergunta para essa pessoa que você vai retirar a máquina, se ela não conhece alguém ali que talvez ou eventualmente tenha vontade de poderia ficar com a máquina, se ela consegue indicar alguma pessoa ali, se você não sabe eventualmente alguém aqui dentro do shopping, algum vizinho que eu de loja que poderia ficar com essa máquina. Foi o que eu fiz em Curitiba. Eu tirei a máquina do pet shop em Curitiba e a 10 passos do outro lado do corredor tinha um cara que tinha um lanche. Coloquei a máquina lá no cara que tinha o lanche. Então você está vendo? Não foi a primeira vez, teve também em mercados de rede, teve ocasiões também que eu, numa cidade de Castro, uma cidade interior do Paraná, eu recordo que o mercado grande que tem ali na cidade de Castro, o maior mercado que tinha. Eu tinha uma máquina lá que ficava num restaurante de frente com o cinema. O cara pegou e ligou para mim, ô Alexandre, eu vou ter que entregar a máquina, isso. Eu peguei a máquina, antes de pegar a máquina do ponto, eu já fui lá no vizinho do cara, até um vizinho de longe, na verdade, lá no início do mercado, que era até um ponto muito menor que esse. Eu fui lá e conversei só com a pessoa que é responsável pela loja, falei assim, eu vou ter que retirar a máquina, mas eu não queria tirar a máquina dali, porque eu expliquei o motivo, que o cara estava fechando o estabelecimento, e eu falei assim que ia ser uma dó a gente ter que retirar a máquina lá do ponto, porque aqui dentro do mercado vende bem, eventualmente o senhor não tem vontade de ficar com essa máquina, lembrando, eu já falei pro cara, o senhor não vai ter custo nenhum, o senhor vai conseguir moeda, e eu que vou lhe pagar ainda uma comissão a respeito de deixar essa máquina aqui, um trabalho eu vou deixar aqui, o cara topou na hora. Consegui deixar a máquina desse jeito também lá. Então, exemplo, lá em Curitiba, do pet shopping, dentro do shopping, eu fui convidado a retirar minha máquina, conversei com o vizinho de frente desse lojista, deixei a máquina daí numa banca de cachorro quente, e também lá em Castro também aconteceu a mesma coisa. Então, quando eu vou retirar a máquina, eu já vou ler no outro ponto que tem chance de você pegar e deixar a máquina lá. E essa conversa que eu estou falando, de falar assim, o fulano está fechando, porque normalmente quem pede para entregar a máquina, e quando você presta um serviço bacana para a pessoa vai pedir para pedir a máquina porque o cara está fechando. Se o cara for ficar ali, é raro a situação que o cara vai pedir para você tirar a máquina. Você sabia? Vai ser raro. Então, quando você fala para a pessoa, para o vizinho, para alguém que está perto assim, que você está tirando porque está no local tal, o vizinho já sabe que o cara estava fechando a loja. O cara já meio que assim, Então, você consegue demonstrar para o cara que é um jogo de ganha-ganha, aquela situação. Tanto você vai ganhar como ele vai ganhar. Então, você tem uma facilidade de pegar. E eu peguei esse shopping, então eu tirei do pet shopping, coloquei na frente por uma barra que vendia lanche, ficava na praça de alimentação. Olha o desdobramento dessa conversa dentro do shopping que vai acontecer comigo. Além do shopping, daí vai ser, eu deixei uma barraquinha. E essa barraquinha vai passar um tempo, o cara vai fechar também, vai trocar de dono e vai passar para uma outra pessoa, cujo nome, se eu não me engano, chama Chico, se eu não me engano, um cara muito bacana, pedra fina lá. E o cara vai passar para outra pessoa lá. E eu lembro que eu tenho um cuidado, quando é cidade longe, eu não conheço muita pessoa, sabe o que eu faço? Eu, na hora de fazer o contrato de comodato, eu peço o CNPJ ou o CPF da pessoa, quando eu não peço os dois. E na época eu lembro que eu puxei, o cara não tinha o CNPJ ainda, não sei como que foi lá o rolinho lá, que o cara ia estar trocando, não recordo. Mas eu recordo que eu peguei o CPF do cara e em alguns momentos dos outros, quando eu não conheço muito bem o dono do ponto, eu puxo o CPF da pessoa, ver se o cara tem restrição, porque dá um pouquinho de medo de você tá deixando essa máquina, às vezes vai que você deixa com um cara aí que é totalmente complicado de mexer, então a gente não conhece a pessoa de longe. Então, normalmente, a maior parte das máquinas, hoje nos locais assim que eu conheço, a maior parte das pessoas até, sabia? E eu acabei conhecendo depois com o tempo. É um jogo também um pouco de arriscar um pouquinho isso daí assim, mas você vê que é um risco permitido fazer isso daí. E eu recordo que na época eu puxei o CPF do cara, o cara tava, se eu não me engano, tava com uma restrição, eu fiquei com medo. Daí nesse dia eu tive lá, especialmente para retirar a máquina também, novamente, daí se acabou ficando certo, tava com a minha sogra, eu lembro que eu consultei o CPF do cara, eu lembro que a minha sogra falou, não, Alexandre, o cara tem jeito de ser gente boa, tudo assim, até por causa dela eu acabei deixando a máquina lá e fiz uma parceria de sucesso com o cara. E esse cara também vai fechar, a segunda vez, já é o segundo dono da barraca de lanche lá no shopping, vai fechar também isso daí. E eu vou fazer o quê? Vou pegar e vou procurar os vizinhos do cara, oferecer a máquina e vão ficar com a máquina. Gente, só dentro desse shopping eu passei então por um pet shopping, por 2 barracas de lanche e hoje está na praça de alimentação, tem 2 lojas na praça de alimentação que tem máquina nossa. Se fosse a primeira vez eu tivesse juntado essa máquina e ido embora, eu teria perdido essa oportunidade. Você está vendo? Então o dia que for tirar, oferece para outro já, que eu noto que você vai ter um pouco de facilidade para oferecer para a pessoa
no momento que for para retirar ali, tá? Você vai demonstrar, o fulano fechou e eu não queria levar a máquina embora, porque a máquina é interessante. Então aconteceu isso. Então a minha máquina até hoje, isso eu tô falando coisa de 8 anos que tá lá essas máquinas. Se eu tivesse dado mole, eu tinha trazido a máquina para cá. Só que olha os desdobramentos que vai acontecer. Eu falei que nesse shopping em Curitiba, quando eu deixei a máquina, eu deixei num pet shop. Do pet shop, eu deixei brinquedos, que era o cachorrinho. Não foi isso que eu estava falando desde o início? E nessa história de deixar o cachorrinho, quando eu tirei então do pet shop e levei a máquina para o quiosque de lanche, de um local que era o departamento do shopping, assim, era onde ficavam os brinquedos junto ali. Eu recordo que passou uns dias, o cara da barraca lá liga para mim, Alexandre, a direção do shopping pediu para tirar a máquina porque a máquina vende brinquedo. E eles não aceitam que eu venda brinquedo. E shopping tem isso mesmo, gente. Ele tem as regras deles, vai ter algumas regras que são rígidas. E o fulano lá pediu para mim retirar a máquina, porque o shopping tinha divertido ele, que ele não poderia ter a máquina de machine porque vendia brinquedo. E lá onde ele estava, ele não podia vender brinquedo, ele podia vender essa coisa de comer. Gente, para quem já é operador, já se tocou o que eu fiz. O que eu fiz? Eu peguei, fui lá, não tirei a máquina. Eu só fui lá e substituí os produtos. Eu coloquei chicletes nas máquinas onde estava no ponto, porque o ponto era bom. Eu falei assim, eu não vou perder essa oportunidade. Você quer ver uma coisa? Ficou melhor ainda, porque os chicletes, quem sabe que é operador sabe que os chicletes têm um custo menor. Eu peguei e acabei então tirando os brinquedos, diminuí o tamanho das máquinas, coloquei a máquina pequena, pude aproveitar a máquina que estava lá em outro ponto, coloquei a máquina menor, com chicletes, com uma margem até mais interessante. E foi isso que aconteceu. Para mim, acabou dando bom. Daí depois ele vai estar trocando, enfim, ele vai acabar fechando esse ponto, daí eu vou estar repassando esse ponto, vou correr na próxima orientação, perguntar assim, ó, estou com a máquina assim, a tal, ali, você não tem interesse, pegar, você não tem custo nenhum, vai ter eu ainda que vou pagar para ti e tal, não uso energia elétrica, assim vai. Um restaurante de comida chinesa, o cara, eu tive até dificuldade de conversar, porque o cara era chinês, eu lembro que deu um trabalhão, porque o cara falava muito pouco português. E eu passei o maior apuro, mas enfim, até hoje está lá. Agora até é mais fácil um pouco, porque faz uns par de anos que está lá essa máquina e o chinês aprendeu a falar em português lá. Para mim foi muito bom isso daí, sabia? E eu recordo, então, consegui convencer o chinês de ficar com a máquina lá na ocasião para estar deixando lá no estabelecimento dele. Tá até hoje, sabia? Até por sinal, eu tenho que passar na máquina, eu estou atrasado, a máquina deve estar nos últimos chicletes dela, eu tenho que passar e não fui lá passar por algumas outras objeções que teve aqui, mas eu vou ter que passar lá. Então, não desista de levar a máquina na primeira hora que você vê uma situação acontecer, fala assim, eu tenho que tirar a máquina, coisa assim. Não, olha, analisa com calma, que às vezes vocês veem coisa até melhor que vai acontecer. E foi que acabou acontecendo. Peguei e deixei lá a máquina no chinês. E detalhe, uma comissão interessante, também deixei, e tá até hoje lá. Até aprendi um pouquinho do backstage das praças de alimentação. Tem uma das lojas que eu deixo lá, dos restaurantes, que eu tenho que entrar pelo fundo, onde entra só os donos de loja mesmo, assim, para poder mexer na máquina lá. Até é muito interessante. Foi também, eu vejo assim, se o cara for meio vergonhoso e tiver um pouquinho de medo, eu lembro que vou com a cara e a coragem lá e entro lá, e, enfim, a gente faz o serviço que a gente tem que fazer e acabou dando tudo certo. Mas agora eu vou te contar, lá no Coisa Lab eu falei do lado ruim do shopping, que você tem que tomar cuidado. Numa ocasião, nesse mesmo shopping, quando eu coloquei a máquina, não tinha nenhuma máquina no shopping, quando eu cheguei lá. Não tinha nenhuma máquina. Mas aí passou um ano, eu notei um dia eu passando pelo corredor, eu notei que o cara colocou o conjunto de máquinas mais bonito que eu já vi até hoje. Ele fez com MDF, com as coisas coloridas. O cara colocou um conjunto de rack que tinha mais ou menos umas 20 máquinas num conjunto gigante de rack, uns racks de madeira. Ele fez assim com uns caixotes de MDF pintado. Não é coisa feia, não, é coisa de primeira, coisa mais linda. Ele colocou uns ornamentos de LED, as coisas mais lindas do mundo. Eu tirei uma foto, eu perdi essa foto, mas eu nunca vi um hack, um cara que tinha uma noção de chamar a atenção do cliente, que era coisa impressionante. Eu recordo que eu fui lá tirar foto, fiquei impressionado com a qualidade que o cara... Ai, tomara que você esteja ouvindo eu que tá falando que caiu a live aqui. Acho que não caiu não, né? Vocês estão... Tô ao vivo aí, né, gente? Não caiu não, né? Mas enfim, eu vi. Responde para mim, quem puder, fazendo um favor.
Daí eu vi aquele hack do cara, a coisa mais linda do mundo. Daí eu falei assim, olha só, cara, que coisa bonita. Só que, em contrapartida, por um feeling, por um instinto... Ai, que bom, Cleito, tá normal. Que bom. Por um instinto meu, quando eu vi aquele hack gigante, eu falei assim, olha, é um tanto arriscado colocar a máquina aqui no shopping. Deixa eu ver aqui no Instagram, estão respondendo também. Thales. Oi, Thales, boa tarde, tá bom. O Antônio, boa tarde também. Mas eu vou prosseguir, que a live está funcionando aqui. E eu recordo, assim, que eu achei muito bonita essa máquina do cara, mas eu olhava a situação dele e falava assim, esse cara tem um desafio tanto pela frente para conseguir manter uma máquina aqui no shopping. Por quê? Gente, agora vai começar os detalhes. Quando eu vi ele, eu fui motivado a querer entrar em contato com a administração do shopping para querer colocar uma máquina dentro do shopping também. Mas eu não fui nesse shopping. Eu fui em outro shopping de outra cidade. E aí liguei, entrei em contato com a administração e perguntei para ele, como que funciona? Tenho vontade de pôr uma bulk vending machine. O cara, o quê? Perguntou para mim, né? É uma máquina pequena que trabalha de forma mecânica, não usa energia, ocupa um espaço bem pequeno, você põe a moedinha, gira, catraca lá e sai a moedinha e tal. O cara deu uma desanimada em mim, o cara que era o responsável da administração do shopping, falou assim, rapaz, aqui é muito caro, isso e aquilo, e de fato ele não estava mentindo. Eu até gostei que ele foi sincero para mim, ele deu uma... Ele falou assim, para você vender chicletezinho, cara, vender esses bolinhas aí que você tá falando, não vai valer a pena não, tal. E ele pegou e falou um monte para mim, daí falou, só para você ver, o metro quadrado aqui do shopping custa tanto. Gente, boa parte de vocês tem a noção do que eu estou falando, mas tem gente que não tem. Então, em respeito a essas pessoas que talvez não conheçam um pouco disso, eu vou estar informando. Qualquer loja em shopping, eu vou contar na realidade aqui no Paraná, minha cidade não tem shopping, a cidade é pequenininha, não tem shopping, mas se eu for pegar em Londrina, for pegar em Curitiba, Ponta Grossa, cidade perto aqui, dificilmente você vai achar um aluguel de uma Ford Shopper por menos de 8 mil reais. Dificilmente. Vai ter lojas ali que vai chegar a 50, 100. Tem gente que tem que pagar luva para entrar, que tem que pagar R$ 1 milhão de luva para poder entrar ali no shopping. É de um valor astronômico, assim. Então, vamos basear assim, eu vou chutar para vocês que para a gente alugar 1 metro quadrado aí, vocês não fiquem surpresos se um dia você chegar na administração do shopping, o cara vai pedir R$ 2 mil para vocês. Não fique surpreso, tá bom? É até um tanto previsível que o cara vai pedir, eu quero alugar um pedacinho e tal. Aí é um tanto previsível que o cara vai pedir uma cacetada assim. Então, o que eu notei, que para você entrar no shopping, não vá pela porta da administração. Você vai ter que fazer outra estratégia, tá? Então, esse é o objetivo principal hoje do vídeo nosso. Assim, qual que é a estratégia para você colocar uma máquina no shopping? Então, não perca tempo de bater na porta da administração. Daí você vai falar assim, Alexandre, mas você vai entrar de um jeito errado dentro do shopping. Não, não é o jeito errado. O que eu estou falando é um jeito possível e legal e lícito que eu estou falando, tá bom? De forma lícita. Por quê? Você vai fazer um comodato com o lojista, onde você vai deixar a tua máquina, com o lojista e não com a administração do shopping. E aí que está a grande sacada do negócio de shopping. Você não bata na porta da administração. Na porta da administração que você vai deixar a máquina lá no corredor, você vai deixar a máquina lá no meio de algum local, numa ilha que você vai fazer. Daí sim, mas só que dá uma olhada. Lembra que eu falei que a máquina do cara era linda? O cara ficou só um ano lá, não ficou um ano, teve que retirar a máquina. Por que ele teve que retirar a máquina? Porque não valia a pena. É muito dinheiro para você pegar e deixar uma máquina no corredor de shopping. Então, minha sugestão é que você coloque a máquina para o lojista. Só que daí, você tem que prestar atenção, o shopping tem que ser muito pequeno, tem que ser de uma forma assim... A maior parte do shopping não vai permitir você pegar o lojista a máquina para fora da testada da loja, do lado de fora da loja. Ele não vai permitir fazer, vai ter que ficar pro lado de dentro da loja. Então, não tem problema nenhum. Não queira você pegar e conversar com o cara do shopping, colocar a máquina no corredor na frente do cara. Você vai ter problema com a administração do shopping. Isso não vai dar certo. Mas agora você colocando dentro da testada da loja, ou seja, da linha dela, da divisão que entra para dentro da loja, isso não tem problema nenhum. Você vai poder fazer isso que não vai ter problema. Daí você vai dizer, acho que vai ter. Não, analisa comigo. Eu vou fazer uma analogia para vocês. A Coca-Cola, dá uma olhada, se for na praça de alimentação do shopping da tua cidade, ou mais próximo de vocês, com certeza vai ter restaurantes na praça de alimentação, lanchonetes que tem geladeira da Coca, geladeira de cerveja, geladeira das coisas. Aquelas geladeiras são deixadas a título de comodato.
A Coca-Cola, quando empresta para eles aquela geladeira, deixa comodato. E é o mesmo instrumento jurídico que você vai utilizar para deixar a maquininha, tá bom? Pode ser que você não leve uma geladeira de Coca-Cola lá em uma loja no shopping, que o cara que vende sapato, diferente acontece na rua, que às vezes na rua, se você vê uma loja de rua, pode ser que aconteça, você vai ver lá dentro um cantinho lá que o cara venda um pão de queijo, um café, uma coisa, não tem problema. Agora o shopping, como tem regulamento diferente, é diferente. O cara que vende sapato, ele não vai vender Coca-Cola lá dentro. Mas no shopping, na praça de alimentação, você vai poder. Então, o que pode o shopping, ou às vezes o, o, a pessoa que tem a loja do shopping pode dizer assim, mas eu não posso vender isso. Às vezes, se você for na praça de alimentação, começa oferecendo chicletes. Chicletes é algo de comer. E normalmente os chicletes, o que o cara acontece? Você não vai conseguir colocar os chicletes ele em um pedestal. Mas sabe o que você pode fazer? Coloca no balcão da loja os chicletes, perto do caixa registrador do cara ali, que é algo que funciona muito bem. Eu falo isso porque a minha situação é exatamente isso. As minhas máquinas ficam no shopping, na praça de alimentação, e são hoje todas de chicletes, e não são máquinas que vêm de brinquedo. Quiçá, se quiser uma hora ou outra arriscar vender um brinquedo, junto, deixar duas máquinas, aí talvez eu ocupe muito espaço do cara ali. Hoje minha situação só tem uma máquina pequena que fica no balcão das pessoas e vende chicletes. Mas quiçá, se você quiser experimentar vender uma hora ou outra um brinquedo, uma bolinha, poderia ser possível. Eu sugiro que não faça isso. Mas agora, se você dentro do shopping você conseguir uma outra loja outra, que vende outra coisa, eu não vejo problema. Em Londrina, mesmo um exemplo, tem a cidade, tem uma loja de sapato que tem uma book que vende machine na entrada, lá que os caras vendem chicletes. Ó, tem alguém que é o Jean, de Ivaiporã. Jean, certamente você já viu lá perto da Saraiva, nem sei se Saraiva que chama mais, acho que é outro nome, a livraria lá, livraria Curitiba, não tenho certeza. Tem uma loja de sapato que tem book que vende machine na entrada, que vende chicletes e vende brinquedinho de sapato, sabia? Então, é um jeito de chegar no shopping é não procurar administração. E sim você procurar lojas lá dentro e colocar, você fazer o comodato com os lojistas e não com o shopping. Uma curiosidade, essa máquina lindona que eu falei para vocês aí, vai passar um ano, eu vi que o cara sumiu do mercado e eu vou começar a pesquisar no OLX a respeito de máquina. Vocês acreditam que eu encontro a máquina do cara anunciando para vender lá? E eu vou acabar comprando a máquina do cara. Eu comprei a máquina dele. Ele tinha umas Beaver, que era até difícil de encontrar aqui no Brasil. Eu não recordo se alguém chegou a vender isso. É uma Beaver branca, coisa mais linda a máquina. Hoje essa máquina minha está numa cidade aqui do interior. A máquina lindona, comprei as máquinas do cara, comprei os balcão. Eu vou mostrar a foto do balcão para vocês verem também. Eu só não comprei mais coisa do cara que eu não conseguia carregar no dia lá. O que eu fiquei surpreso, gente, que no dia que eu comecei a conversar pelo OLX com o cara, eu combinei com ele, você tem a máquina assim, sabe? Daí eu perguntei para ele, é você que tinha no shopping? Ele falou, era eu mesmo que tinha lá, parei. Daí, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu escutei da boca do cara, o cara contando que o troço lá era muito caro, não valeu a pena ter colocado. Então, quem quiser arriscar, é uma oportunidade, mas eu digo que é uma oportunidade de chances muito pequenas de conseguir. Vai ter gente que vai conseguir. Tem outras coisas que colocam em shopping que às vezes vai valer a pena. Um exemplo de outros tipos de vending machine, mas não a bulk vending machine, tá bom? Ela de forma nua e crua, ali, só uma bulk vending machine. Eu sugiro que tome cautela com isso. Mas eu vou acabar comprando, não vou comprar todas as máquinas do cara, ele já tinha vendido um tanto, sobrou uns pedaços dele lá, eu comprei os pedaços que ele tinha e ainda que eu consegui trazer. Eu não ia conseguir trazer. Mas o que eu achei interessante, eu fiquei muito surpreso, quando eu combinei com o cara que eu ia tal dia, daí eu lembro que deu um trabalho para me encontrar ele lá. Quando eu cheguei, era um barracão, o cara tinha uma estrutura, gente, pensa que estrutura que o cara tinha. O cara, ele tinha uma importadora dele mesmo, ele vendia material de papelaria, se eu não me engano, ele importava várias outras coisas, e foi bem dizer, não sei se chegou a ser uma distração para ele mexer com as vendas de machine, eu acredito que ele deu uma errada ali, pelo fato de ter escolhido o shopping e ter entrado desse jeito. Mas ele foi muito assertivo na preparação das máquinas. Gente, as máquinas do cara são as máquinas mais top. Eu não vi nada igual até hoje como eu vi desse cara, com aqueles LED dele lá, é coisa muito bonita que é, sabia? E ele foi muito assertivo, sim, mas o cara tinha estrutura para ter feito algo muito legal ali e acabou errando. Talvez o primeiro tiro dele, a primeira percepção dele, talvez não foi muito boa pelo fato do local. Eu sempre falo ali, até quando eu quero falar um pouquinho de estratégia de venda de machine, cara, se tu errar o ponto,
lascou, cara. Ponto é algo muito determinante. Então, você tá vendo? O cara que tinha estrutura, que tinha máquina, tinha tudo, ele errou no ponto. Eu falo das premissas em outro local lá, que são as premissas da Vending Machine, e uma delas é o ponto. Ponto é ponto, né? Gente, caminhando para o final da live de hoje, eu quero agradecer vocês aí. Deixa eu ver a pergunta, Alexandre. O que acha de produtos a granel? Poderiam fazer um vídeo sobre isso? Seria a solução para lidar com os aumentos dos preços? Alexandre,